Se você está estudando para TRT e sente que estuda, mas não sai do lugar, esse vídeo pode virar uma chavinha aí na sua cabeça hoje. Eu vou contar aqui tudo o que eu fiz na prática para sair do cursinho tradicional e construir um estudo realmente focado no que cai na prova, o que fez toda a diferença para eu conquistar minha aprovação no TRT 15. Mas antes, presta atenção, ó. Vou liberar gratuitamente um curso completo para TRTs aqui, ó. Geralmente as pessoas pagam R$ 197 por esse curso, mas vou deixar ele aqui, ó, gratuito só hoje. É o primeiro link na descrição do vídeo. Então clica, aproveita, corre, que é por tempo limitado. E vou começar com uma confissão importante. Eu só passei e só fui aprovada depois que eu parei de assistir videoaula. Gente, não é que videoaula é inútil, mas quando a gente fala ali de um estudo competitivo para concurso, isso vai mais te atrasar do que te ajudar. Quando eu mudei a minha estratégia, que eu comecei a estudar por conta própria, fazer muitas questões por dia, olhar ali, ó, no edital exatamente o que estava sendo cobrado na minha prova, foi aí que o jogo realmente começou a mudar. Antes disso, eu fazia aquilo que todo mundo faz. Assistia a videoaula, anotava e achava que eu estava aprendendo. Fazia aquelas questões ali no dia com o professor, né, explicando item por item da questão. E aí, o que acontecia? Quando eu realmente ia fazer uma prova, o desempenho não acompanhava, era 50%, 60%, eu não evoluía. E quando eu comecei a fazer essas coisas que eu falei aqui, fazer questões diariamente, ver o que realmente cai na prova, como a banca cobra, as pegadinhas da banca, o que é importante ali para a minha prova, o estudo e o resultado começou a melhorar significativamente. Um ponto importante sobre o videoaula que pouca gente fala. Gente, a maioria dos professores de cursinho não são concurseiros. Geralmente eles têm realmente muita bagagem acadêmica, o que é ótimo, maravilhoso, mas às vezes ele passa ali do limite, sabe? Ele vai além do que é cobrado na prova, ele aprofunda demais na doutrina, explica ali coisas que são irrelevantes para a sua prova, não estão no seu edital, né? Vamos simplificar? Algumas questões são muito importantes na área acadêmica, mas ali para a sua prova não vai te ajudar em nada. E aí o que acontece? Você estuda muito, mas o que você estudou ali, ó, não cai. Não adiantou de nada, você só perdeu tempo. O que eu aprendi de fundamental, gente? A lei seca é o arroz com feijão do concurso público. Sua prova é escrita, o texto que cai na prova, ele vem da lei, não do livro, né, do professor. Então, se você só assiste aula, se você não está lendo a lei, se você não está fazendo questões por conta própria, você está estudando de forma incompleta. E eu digo com tranquilidade que se eu pudesse voltar no tempo, desde o primeiro momento que eu decidi estudar para concurso, eu teria sido aprovada muito mais rápido se eu tivesse começado aí pelo estudo ativo, pela leitura da lei seca, pegando o edital ali para ver o que cai no meu concurso, fazendo questões por minha conta todos os dias. Mas, gente, esse foi o meu processo e graças a isso tudo que eu passei, eu posso compartilhar aqui com vocês os meus erros e os meus acertos. Eu tive que interromper rapidamente esse vídeo para te contar uma coisa muito importante. Nós liberamos no Aprovação Ágil uma condição muito especial de final de ano. Entre Natal e Ano Novo, você vai ter a possibilidade de entrar no VIP da Aprovação Ágil com um valor muito baixo, o valor histórico que a gente fez na última Black Friday. Eu liberei mais algumas condições e você vai ter acesso ao VIP por 18 meses por apenas R$ 997. Gente, o valor normal é R$ 2.997 por ano. E aí você vai ter todos os cursos da Aprovação Ágil, mentorias comigo, você vai ter mentorias com os nossos especialistas, correção, prêmio de redação e todas as ferramentas únicas do Aprovação Ágil. Então clique no primeiro link da descrição e aproveite antes que acabe. Nunca mais vai voltar esse preço, inclusive em 2026 nós vamos ter aumento em todos os nossos cursos, infelizmente. Clique no primeiro link e aproveite. E a maioria das pessoas, gente, seguem esse caminho tradicional. Por quê? Porque a gente foi criada no modelo tradicional. Escola, professor, aula, prova. Então, a gente cresce achando que só vou aprender se tiver alguém ali, ó, mastigando o conteúdo para mim. Mas nós somos muito capazes de aprender sozinhos, gente. Vai exigir esforço? Vai. Mas o aprendizado ele vai ser muito mais concreto, sólido, mais rápido, mais profundo, direcionado para a sua prova. É melhor do que ficar ali, ó, só naquele superficial e não conseguir o seu objetivo, que é ser aprovado no concurso. E sabe por que muita gente desiste antes de mudar de estratégia, de estudos? Porque o cursinho, ele vem de uma coisa muito confortável. A ilusão do progresso sem dor. Sentar e apertar o play ali para assistir uma aula é muito mais confortável, mas não é eficiente. Esse é o ponto. Eu entendo perfeitamente isso, porque quando eu comecei a estudar, eu também queria cursinho, eu achava que isso era essencial. Eu não era do direito, né? Então, não, eu tenho que fazer um cursinho.
E não é bem assim, gente. Na época, o Gu já era concursado, ele já trabalhava no TRT, já tinha uma outra realidade financeira, né? E de trabalho, e ele tinha uma divisão totalmente diferente da minha. E o que aconteceu? Quando eu estava quase desistindo para estudar ali, ó, 1 ano no cursinho, não saía dos 60%, falei, não é para mim, nunca vou passar, sou burra. Eu falei com o Gustavo, falei, olha, eu vou desistir, não é para mim. Mostrei todo o material que eu estudava para ele, né? Olha quanta coisa eu estou estudando e não está sendo suficiente. E foi aí que ele percebeu. Mais de 15 mil páginas de conteúdo para um cargo de técnico de TRT. E ele me disse, isso não faz sentido. É impossível você esgotar o edital, é muito amplo, você não vai ficar bom em nada, realmente. Você está se perdendo aqui, ó, no excesso. E aí, ó, outro ponto, que foi uma virada, assim, ó, decisivo na minha aprovação, que eu só percebi depois que eu mudei de estratégia. Enquanto no cursinho eu levava 6 meses para fechar um edital, quando eu comecei a estudar do jeito certo, eu levei 3 dias para fechar esse mesmo tópico do edital. Então, assim, vou dar o exemplo clássico aqui, ó, que é o mais claro na minha mente, que é o da Constituição. Então, você pega ali o edital do seu concurso, vê lá, Constitucional. Se você abrir ali a leitura da lei seca da Constituição, você esgota todo o conteúdo do edital em 3 horas, em um dia aí, vamos pôr, vai, se você está começando agora. Às vezes, esse mesmo conteúdo, para o professor conseguir gravar a aula e explicar tudo, ele leva 6 meses, entende? Então, assim, em 6 meses, quantas vezes eu não ia ter visto aquele conteúdo se eu estivesse estudando por minha conta? E eu acabei vendo uma vez só, porque eu segui aquele ritmo lá do cursinho tradicional, da aula. Então, você percebe, consegue perceber o tempo que eu perdi? É claro que você não vai ler toda a Constituição. Você vai ler exatamente os tópicos que estão sendo cobrados no primeiro edital. E, gente, a primeira leitura vai ser horrível, pesada, cheia de palavra difícil que você vai ter que ficar parando para pesquisar e entender. Mas, conforme você for repetindo aquele mesmo conteúdo, você vai ficando mais rápido, vai fazendo uma leitura mais dinâmica, vai compreendendo melhor. Cada vez que você lê, você já sabe o significado daquelas palavras difíceis, você já sabe mais ou menos ali o que você vai ler. É igual você ler o mesmo livro 2 vezes. A segunda leitura, ela é muito mais fácil. Mas o que eu quero te mostrar é, aquele mesmo conteúdo que eu levei 6 meses para ver no cursinho, eu levei 3 dias na primeira vez que eu fui ler. E depois mudou para 3 horas. Eu conseguia ver tudo em um dia. Mas é o que eu estava te explicando aqui. Primeiro momento vai ser difícil, vai ser uma leitura pesada. Às vezes você não vai conseguir esgotar tudo no mesmo dia. E tá tudo bem. Aos poucos, conforme você vai lendo, relendo, entendendo aquelas palavras mais difíceis, a tendência é que essa leitura fique mais leve, vire mais dinâmica e fique mais fácil. Então, às vezes, no cursinho que você leva 1 ano para ver, estudando por conta própria com o estudativo, às vezes você vai levar dias, tá? Ou um dia, né? Como o exemplo aí da Constituição que eu dei. Então, no estudativo, você lê, revisa, faz questões, erra, corrige, aprende de verdade. E isso faz você economizar tempo e dinheiro também, né, gente? E agora um alerta muito forte. A nossa cultura educacional formou pessoas dependentes de professores. E isso é um problema para concurso. Hoje, inclusive, os concursos estão cada vez mais cobrando interpretação de texto, capacidade de leitura, raciocínio em cima daquele texto. E como é que você melhora isso? É com alguém te explicando tudo mastigado? Não, você melhora treinando, lendo, praticando, errando e corrigindo. Não é na videoaula, é no estudo ativo, o que faz você pensar por sua conta. É resolvendo questões, que vai fazer você entender como aquele conteúdo é cobrado e realmente entender o conteúdo, absorver. Acho que o Gu já falou aqui várias vezes que quem não lê, não escreve bem, tá? Quem não escreve bem tem dificuldade na prova. A sua prova é escrita. E você não precisa ficar sofrendo para passar, gente. Eu estou aqui falando, explicando tudo. E isso foi uma mudança assim, que foi o que me fez ser aprovada. Então, faça assim, inverta o processo. Ao invés de primeiro ver a videoaula e depois ir resolver questões ou fazer um estudo ativo do material enxuto, faça o inverso. Primeiro estudo ativo, material enxuto, questões, revisão, só depois, se for necessário. Se você não estiver realmente conseguindo absorver, aprender aquele conteúdo, aí você vai para uma videoaula. A forma de estudar, gente, sair da manada, foi assim um divisor de águas para a minha aprovação no TRT. Se eu pudesse resumir aqui, ó, numa única frase, seria: a aprovação no TRT não veio quando eu estudei demais, ela veio quando eu estudei do jeito certo, né? Independente aí da quantidade de horas ou de tempo,
Se você estudar do jeito certo, é melhor 3 horas do jeito certo do que um mês estudando errado. Então, se você sente que hoje você estuda demais, se esforça demais e não está vendo evolução, talvez você não precisa estudar mais, mas você precisa estudar melhor, né? Mude aí a sua forma de estudar. Faça um teste, tá bom? Eu proponho que você faça um teste e venha aqui me contar se você está aprendendo mais com o estudo ativo ou com o estudo passivo. Claro que se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso e compartilha com alguém que também sonha em passar no TRT. E comenta aqui, ó, como que você estuda hoje em dia, tá? Usa videoaula, lei seca, estudo ativo, estudo passivo. Comenta aqui, nos vemos no próximo vídeo.